A era Trump está sendo ruim, pior do que se esperava, e olha que se esperava, não era grande coisa, né? Porque nós sabíamos, todo mundo que observou o Trump, a trajetória política do Trump ao longo da vida, sabe que ele é um político perigoso, irresponsável, despreparado. Mas o que surpreendeu foi a extensão do estrago que ele está fazendo. Ele está fazendo uma mudança ampla e radical na política econômica americana. Não parece existir nenhuma clareza dele e da sua equipe sobre o que está sendo feito. Parece um negócio altamente improvisado, de nível muito baixo do ponto de vista político, econômico, técnico, sabe? Está, na verdade, o que os americanos estão fazendo algo que já havia começado antes, né? De alguns anos, desde alguns mandatos, que é desmontar totalmente a ordem econômica que eles mesmos estabeleceram depois da Segunda Guerra Mundial. Então não cabe mais falar em sistema multilateral de comércio, em multilateralismo, em dizer que vai recorrer à OMC, como disse o governo brasileiro. Isso tudo acabou. O Mark Carney, primeiro-ministro da Inglaterra, deu essa declaração realista. Esse mundo não existe mais. O Trump implodiu a ordem econômica que os americanos criaram. Quando ela começou a não beneficiar os Estados Unidos, os americanos resolveram atabalhoadamente submeter tudo a uma mudança abrupta, né? Fazendo uma brincadeira, Paulo, era mais ou menos o seguinte: quer dizer, quando era criança, a gente jogava War, né? E às vezes tinha aquela brincadeira: você perdia, você virava o tabuleiro para não aceitar o resultado, né? É mais ou menos isso, quer dizer, eles estão virando a mesa do jogo, e aí eu te pergunto: tem alguma lógica, tem alguma coisa racional por trás disso? Quer dizer, é possível imaginar que isso possa ter algo. Bom, vamos dizer o seguinte: quer dizer, perderam o jogo, aí viram o tabuleiro, mas será que, quer dizer, dar um reset pode funcionar de alguma maneira? Olha, deixa eu, antes de responder, te dizer o seguinte: eu estou perplexo, não entendi muita coisa, porque as mudanças foram muito amplas, muito radicais. Então, o que eu vou te responder são assim conjecturas, sabe? Que eu espero sejam bem informadas. Primeiro, a pergunta que você fez, em outras palavras, é a seguinte: há método nessa loucura? Né? Vou usar uma Isso. frase do Shakespeare. Uhum. Paul Krugman, que é um excelente economista americano, recomendou o seguinte: Stop looking for method in this madness. Para de procurar método nessa loucura. É uma loucura pura e simples, segundo alguns observadores ah, ah, americanos, não, economistas americanos. E pode ser que seja mesmo, né? Então, eu diria a você, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, Léo, mas eu diria a você que o Trump é um sintoma muito grave da decadência dos Estados Unidos. Decadência essa que já vem se mostrando desde os tempos de George W. Bush, quase ininterruptamente, e que agora alcança o seu paroxismo. Né? Porque eu não, eu, alguém me explica, por favor, eu não vi ninguém explicar isso. Que sentido faz para os Estados Unidos, que querem se restabelecer com potência, com economia, que sentido faz hostilizar dessa maneira os aliados tradicionais dos Estados Unidos? Canadá, europeus, Japão, etc. Né? É uma metralhadora giratória que não poupa ninguém, ninguém é exagero, né? Pode ser que nessa confusão alguém tenha sido poupado. Ele poupou a Rússia, curiosamente, ele poupou a Rússia. Isso eu queria dizer, poupou a Rússia, né? Aparentemente, vai saber, daqui a pouco ele aplica também na Rússia, ninguém sabe o que isso significa, né? Mas provavelmente ele está colocando muitas fichas ainda na pacificação da relação com a Rússia. Processo que não está indo bem para ele. Eu escrevi um artigo que vocês publicaram há pouco tempo atrás, antes desse super tarifaço do Trump, em que eu dizia que ele provavelmente não ia make America great again, tornar a América grande de novo, assim, enfraquecer ainda mais a América. Essa minha percepção se reforça com o que ele fez no dia 2 de abril, na maneira como ele está explicando essa medida, ele e os seus assessores e ministros, né? Mostra assim, uma espécie de colapso dos Estados Unidos, colapso mental, moral, intelectual, que tem um lado positivo, vamos ser francos, tem um lado positivo, porque não nos interessa, ao Brasil, por exemplo, ter os Estados Unidos super fortes. Eles são países que nos incomodam tradicionalmente, que nos incomoda tradicionalmente, né? Que tenta exercer um poder aqui na nossa região. Então, os americanos enfraquecidos não são um cenário necessariamente bom, necessariamente ruim para nós. O problema é que os Estados Unidos são relativamente grandes no mundo ainda, né? Mais ou menos uns 15% do produto mundial. E quando esse país grande, poderoso, superpotência militar, cai nas mãos dessa loucura, isso pode ter efeitos não só para os Estados Unidos, mas para muitos outros países. Aí eu queria te perguntar sobre a capacidade de reação dos Estados Unidos, Paulo, porque foi muito interessante ver a dimensão e a extensão dos protestos contra o Trump no sábado. Né? Ele já tem uma taxa de aprovação bem baixa, na verdade, bem inferior à da posse, vem caindo, e os protestos foram muito grandes, quer dizer, em várias cidades. Além disso, ele está perdendo apoio empresarial. Hoje foi muito destacada a fala de um financista chamado Bill Ackman, que foi um dos grandes financiadores do Trump e tal, assustado, né? Porque vem aí um crash nas bolsas de valores e ele não estava, aparentemente, ele está sendo pego num contrapé.
Quando a gente para ver o seguinte, quer dizer, olha, manifestações, empresários demandando, a linha da imprensa está mudando, porque a imprensa estava mais ou menos ali aceitando e tal. Até a Fox News, quer dizer, já tem feito coisas num tom mais crítico ao Trump. Parece que até começa a circular uma percepção de que o Trump talvez esteja louco. Né? O cara que faz o que faz, vai jogar golfe no fim de semana, quer dizer, não parece uma coisa muito normal. Você acha que a sociedade americana pode reagir? Seria uma espécie de Nero dos Estados Unidos, né? O imperador romano que tocou fogo na capital. O que Exatamente. ele está fazendo é enfraquecer a posição geopolítica americana, enfraquecer a economia também. Né? Então, eu imagino que os americanos que mandam lá, a plutocracia americana, os plutocratas americanos, os oligarcas americanos, sejam alarmados, mesmo aqueles que apoiaram o Trump. Né? Imagino, vai saber. As manifestações de sábado, você está dizendo que foram maciças, eu não tive condições de avaliar. Espero que sejam maiores ainda, porque uma impressão minha apenas. Se você tomar a data da posse até hoje, até o tarifaço de 2 de abril, o Trump estava no seu ponto mais forte. Né? Ganhou a eleição com certa folga, controle do Congresso, toda aquela confiança que os governos sempre têm em início de mandato. Né? Estava aparentemente no seu ponto mais forte. Pode ser que agora ele entre num processo de enfraquecimento político. Né? Isso nós vamos ver. Né? Mas é que aí, volto a dizer, Trump é uma manifestação de uma sociedade decadente, sabe? De um sistema político decadente, que é o sistema americano. Eu diria, você, não sei se você lembra, tem uma frase famosa que de autoria incerta que diz o seguinte: os Estados Unidos serão o primeiro país a passar da barbárie à decadência sem conhecer a civilização. Essa frase às vezes é atribuída ao Clemenceau, às vezes ao Mark Twain, mas é o que nós estamos vendo. Os Estados Unidos, sem terem sido realmente civilizados em nenhum momento, agora estão entrando numa fase de decadência, né? Muito acentuada. E o Trump é a expressão disso. Ou seja, os plutocratas americanos, esses empresários que você citou, foram ignorantes o suficiente para entender que esse sujeito merecia apoio. O Partido Republicano, que é maciçamente pró-Trump, só pode se concluir que é um bando de despreparados. Até.